Você percebe como o dinheiro público precisa ser tratado de maneira mais séria. Você não pode fazer uma situação como essa. Eu fiz uma comissão no Ministério, não, vamos lá, vamos ver se de fato tem essa necessidade toda, se precisa de todo esse recurso para poder fazer entregar, porque também você vai fazer o quê? Você vai deixar lá uma obra lá paralisada, uma obra lá abandonada? Você não pode fazer isso, você precisa entregar para as pessoas. A questão do Minha Casa Minha Vida. Qual é a diferença desse Minha Casa Minha Vida que virá nesse governo Lula 3 dos anteriores? Tem diferença? Porque a classe média reclamava muito de não ser atingida pelo Minha Casa Minha Vida. Será atingida dessa vez, ministro? Veja bem, nós temos duas situações. Primeiro, você tem, Renato, uma questão que é importante ser frisada. Minha Casa Minha Vida foi extinto. Nos últimos 4 anos, não se contratou uma única unidade habitacional no faixa 1, que são as pessoas que ganham até R$ 2.640. Não se construiu uma única unidade habitacional. Que era prioridade no governo anterior. Exatamente, prioridade dos outros governos. 2. O governo anterior nem sequer finalizou as obras que haviam sido contratadas nos governos anteriores. Eu tive a oportunidade de entregar uma obra lá em Recife, no Canal do Fragoso, que era ainda do segundo governo do presidente Lula. A comunidade estava esperando mais 10 anos. Eu vi uma cena, Renato, e eu quero aqui dar um abraço a todo mundo lá em Chapoatão do Guararapes, para falar para você o seguinte: uma das pessoas que nós entregamos, uma dessas unidades habitacionais, que faz parte do Pacto Integrado, onde Minha Casa Minha Vida se integra com a obra do Canal do Fragoso, dizer para você o seguinte: a gente foi lá uma moça, nós fomos entregar, eu entreguei a chave da casa dela, do apartamento dela, e ela disse assim: ministro, eu gostaria de falar. Eu disse: pois não, fique à vontade. Pegou o microfone e ela disse o seguinte: quando do início das obras do canal, eu estava grávida. E hoje eu estou recebendo aqui a minha casa, e aqui do lado está minha filha, com 13 anos. Isso não pode, quer dizer, isso é inadmissível. Ela deve ter imaginado que aquela criança ia crescer ali, né? Na verdade, já 13 anos já está quase ela sai da casa dela, veja bem, ela sai da casa dela para poder fazer a obra do canal, que é importantíssima, que eu não estou discutindo isso, e aí ela esperou 13 anos para voltar, para ter a casa, aquela casa que foi prometida lá atrás. É inadmissível isso. Então, eles não conseguiram sequer concluir as obras. De alguma maneira, pelo menos vocês conseguem ter... Não, essa é uma das prioridades. Coisa rápida para entregar. Eu tenho dito que nós temos que trabalhar em 3 frentes. Tá? Primeiro, se entregar essas unidades habitacionais. Quando nós chegamos lá, Renato, nós encontramos ativos 186 mil contratos ativos do Minha Casa Minha Vida. Desse, 80 e quase 84 mil estavam com obras paralisadas. Que é a obra mais cara, né? A obra parada. Situações dessas, por exemplo, eu tenho uma situação que eu recebi uma comissão lá de Rondônia, lá de Ji-Paraná, uma pessoa chegando comigo e falou o seguinte, que tinha um condomínio lá, de apartamentos muito bem montadinho, onde tinha se gasto 87 milhões com aquelas obras, e a involução da obra era cerca de, baixou para 47%, um pouco menos, já estava com mais de 95%, mais de 96% da obra realizada, faltando detalhe para poder entregar. Houve uma involução de obra abaixo de 47%, segundo o Banco do Brasil. Mas aí eu falei que nós vamos ter que gastar mais 50 milhões numa obra dessa. Você percebe como o dinheiro público precisa ser tratado de maneira mais séria. Você não pode fazer uma situação como essa. Eu fiz uma comissão no Ministério, não, vamos lá, vamos ver se de fato tem essa necessidade toda, se precisa de todo esse recurso para poder fazer entregar, porque também você vai fazer o quê? Você vai deixar lá uma obra lá paralisada, uma obra lá abandonada? Você não pode fazer isso, você precisa entregar para as pessoas. Então, essa é uma das prioridades, de entregar essas obras, tirar elas do papel, fazer com que as pessoas possam morar, até porque, eu tenho dito, Renato, as pessoas que moram em situação de rua, as pessoas que moram em áreas
áreas de risco, ou as pessoas que moram até aluguel, enfim, moram em aluguel, as pessoas têm pressa. Claro. E a gente tem que ter pressa a entregar isso para as pessoas. Então é isso que a gente tem feito, essa é a orientação do presidente Lula. Um outro ganho que a gente tem com isso, nessa retomada, é também geração de emprego, que é uma preocupação muito grande do presidente, gerar emprego para as pessoas. Nós precisamos fazer a roda da economia girar. E fora disso é o seguinte, agora no final de maio, início de junho, a gente começa a fazer as novas contratações. E aí, fazendo aquilo que você estava dizendo, a gente vai contratar, e aí, nesse ano de 2000, com o orçamento, né, geral da União, nós vamos contratar 145 mil unidades no ano de 2023. E também vamos reforçar a questão do FGTS, que aí a gente fala da classe média. E aí nós vamos trabalhar, só que nós queremos, normalmente o FGTS trabalha para duas frentes, para a faixa 2 e para a faixa 3. Nós queremos também trazer o FGTS para trabalhar também com a faixa 1. Com isso a gente amplia, e aí o presidente nos deu a meta de 2 milhões de unidades habitacionais. A gente tem 2 milhões para o governo inteiro. 2 milhões de unidades habitacionais para o governo dos 4 anos, né? E a gente tem discutido dentro do Ministério, nós temos conversado com os diversos atores da construção civil. A gente acredita que com esse modelo que a gente está criando, de fazer com que o FGTS possa, além de atender a classe média, o faixa 2 e o faixa 3, atendendo também a faixa 1, né, a gente vai ultrapassar essas 2 milhões de unidades. A gente está ainda com a discussão... 2 milhões, a gente está falando praticamente de 10 milhões de pessoas, né? Exatamente. 4, 5, 8, 10 milhões de pessoas. Eu acredito que aí vamos botar 4 pessoas por cada 8 milhões de pessoas. E aí... Qual que é o déficit no Brasil, ministro? Hoje, Renato, na verdade, nós estamos fazendo um levantamento agora, né? Vai fechar agora o IBGE. Nós, desde 2009, a gente trabalha com a Fundação João Pinheiro, lá de Minas Gerais, para ela calcular essa questão do déficit. Então, nós estamos aguardando. A gente tem um número de fato concreto, esse número que vai sair a partir do IBGE, e esse estudo da Fundação João Pinheiro, para a gente poder passar um número concreto, porque tem muita especulação, muita gente fala número para cá, número para lá, então a gente precisa fechar de fato o número, aí já é uma oportunidade para a gente poder conversar de novo. E aí eu já te dou o número de fato, o número certo aí, para as pessoas poderem entender e a gente poder trabalhar a política pública da melhor maneira possível. Eu ia me perguntar de um grupo de pessoas específicas, que é o pessoal que mora em área de risco. Agora mesmo eu sou vizinho ali da região do litoral norte de São Paulo, sou de Santos, e teve uma tragédia e morreram muitas pessoas, mais de uma centena, se não me engano, e isso tem acontecido de certa maneira, a cada 1, 2 anos acontece uma tragédia dessa. Já tem uma preocupação de mapear, ou já estão mapeados os brasileiros que habitam em área de risco? Eles terão alguma prioridade nesse sentido para os programas habitacionais? Bom, seguramente. Esse é um problema crônico. A gente, toda essa época de chuva no Brasil que a gente começa, a gente já sabe que vai acontecer. Nós precisamos de fato enfrentar. Essa é uma das prioridades do governo do presidente Lula. A gente vai colocar nas próprias portarias uma quantidade específica, Renato, específica. Aquela quantidade, não é que aquele é o limite, né? Aquilo é o mínimo. Nós já vamos estabelecer na portaria o mínimo de unidades habitacionais para atender a esse tipo de situação. Para que a gente possa, de fato, começar a avançar esse problema. Quem trata desse assunto é a Secretaria de Territórios Periféricos. Ela é a secretaria que trata sobre isso, trata sobre encosta, trata sobre a área de alagamento. O ministro Valdez, a partir da sua equipe, lá no Ministério do Desenvolvimento e da Integração Nacional, tem nos ajudado com os dados para que a gente possa fazer o cruzamento daqueles lugares onde mais as pessoas têm acontecido esse acidente, onde mais vidas têm sido perdidas, versus onde tem mais alagado, onde tem mais áreas onde possa acontecer esse tipo de situação, para que a gente possa identificar quais são essas prioridades, que são muitas, para que a gente possa não só trabalhar a questão da habitação, mas também a gente poder trabalhar aquela coisa, vamos fazer a política de encosta, vamos ampliar a questão do investimento, essa questão da prevenção, seja das encostas, seja mesmo das áreas de alagamento. Perfeito.